Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um vídeo da playlist de Matemática Básica. Nesse vídeo nós vamos tratar de 4 assuntos básicos da matemática: divisores e múltiplos de um número natural, números primos e mínimo múltiplo comum entre números naturais. Começamos com divisores de um número natural. Bom, a ideia básica é a seguinte: um número natural que eu chamei de dzinho é chamado de divisor de um outro número natural que eu chamei de dzão, quando a divisão entre o dzão e o dzinho for exata. E o que significa ser uma divisão exata? Que o resto dessa divisão vai ser igual a zero. Vamos ver aqui alguns casos. Para o número 6, por exemplo, nós temos o seguinte: se nós dividirmos o 6 pelo 1, o quociente, o resultado, é 6 e o resto é zero. Se nós dividirmos o 6 por 2, o resultado vai ser 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Então o resto também é zero. Na divisão de 6 por 3, o resultado é 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Então o resto também é zero. Agora, na divisão de 6 por 4, nós temos quociente 1. 1 vezes 4, 4. 6 menos 4 deixa resto 2. 6 dividido por 5 também dá 1. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, 1. E 6 dividido por 6 dá quociente 1. 1 vezes 6, 6. E 6 menos 6, 0. Então percebam o seguinte: aqui na primeira divisão, o resto foi 0. Na segunda, o resto também foi 0. Na terceira, o resto foi 0. E depois, só na divisão por 6 que o resto deu 0. Então nós falamos que o 1, o 2, o 3 e o 6 são os divisores do número 6. Como a divisão por 4 e por 5 não deixaram resto zero, nem o 4 nem o 5 são divisores do número 6. Então nós representamos o conjunto de todos os divisores de 6 por D de 6. E esse conjunto é formado por quais números? Então, os divisores de 6, que são 1, 2, 3 e 6. Então, esse é o conjunto de todos os divisores naturais do número 6. Da mesma forma, nós podemos calcular os divisores do número 8. Na divisão de 8 por 1, o quociente é 8 e o resto é 0. Na divisão de 8 por 2, o quociente é 4. 4 vezes 2, 8. Então, o resto também é 0. Na divisão por 3, o quociente vai ser 2. 2 vezes 3, 6. E 8 menos 6 é 2. Então, aqui o resto foi diferente de 0. Na divisão por 4, o quociente é 2. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. E a partir daqui, continuando dessa forma, nós vamos ver que um único número que terá uma divisão exata quando dividido por 8 vai ser o próprio 8. 8 dividido por 8 dá 1 e o resto é 0. Então, os divisores do 8 são 1, 2, 4 e o próprio 8. Então, o conjunto de todos os divisores naturais do número 8 são 1, 2, 4 e o próprio 8. Então, esses são os divisores do número 8. Vamos agora encontrar os divisores de 2 e de 5. Para isso, vamos proceder da mesma forma que procedemos anteriormente. Se a gente dividir o 2 por 1, o resultado é 2 e o resto é 0. Dividindo 2 por 2, o resultado é 1 e o resto também é 0. Então, os únicos divisores do número 2 são 1 e ele mesmo, o 2. Para o 5, a ideia é a mesma. 5 dividido por 1 vai dar 5 e resto 0. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4 e sobra 1. 5 dividido por 3 dá quociente 1. 1 vezes 3, 3. Então 5 menos 3, 2. Deixa resto 2. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Então o resto também é 1. E 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. E 5 menos 5, 0. Então, aqui na divisão do 5, do 1 até a divisão por 5, nós só temos resto 0 na divisão por 1
e na divisão por 5. Então, os únicos divisores do número 5 são o 1 e o próprio 5, porque apenas quando dividimos por 1 e por 5 é que o resto foi igual a zero. Aqui algumas observações importantes. Coloquei como uma observação dividida em 3 partes. A primeira parte é que o número 1 é divisor de qualquer outro número, porque, é claro, qualquer número dividido por 1 dá como quociente o próprio número e o resto sempre será zero. Então, ele sempre é divisor de qualquer número. Além disso, o 1 sempre será o menor divisor possível, porque nós estamos pensando nos divisores positivos. 1 é o menor número inteiro positivo. Então, ele sempre é um divisor e o menor divisor possível. E o próprio número vai ser o maior divisor possível de um determinado número. Por exemplo, o maior divisor do 5 foi o próprio 5. O maior divisor do 2 foi o próprio 2. O maior divisor do 6 é o 6. E o maior divisor do 8 é o próprio 8. Continuando, agora nós podemos definir o que é um número primo. Vamos pensar no seguinte. Nós vimos aqui que o número 6 tem exatamente 4 divisores. O mesmo ocorreu para o número 8. Porém, o número 2 possui 2 divisores e o número 5 também possui 2 divisores. Quais são os divisores do 2 e do 5? Os divisores do 2 são exatamente o 1 e o próprio número 2. Os divisores do 5 são exatamente o 1 e o próprio número 5. Todos os números que tiverem essa característica, ou seja, tiverem como divisores apenas o número 1 e o próprio número, serão chamados de números primos. Percebam que aqui, em cada caso, tem que ser o 1 e o próprio número. Então, são 2 divisores distintos, tá certo? 1 e 2, e aqui 1 e 5. É por isso que o número 1 não é primo, porque ele vai ter apenas como divisor ele mesmo. Ele vai ter apenas um divisor. É necessário ter 2 divisores distintos. Então, os primeiros exemplos de números primos que nós conhecemos, positivos, são o 2, depois o 3, 5, 7, 9 não é primo, porque o 9 tem como divisores o 1, o 3 e o 9, então ele tem 3 divisores e é necessário ter apenas 2. Depois do 7, o próximo número primo é o 11, e assim sucessivamente. Qualquer número natural que possuir exatamente 2 divisores, o 1 e ele mesmo, é chamado de número primo, tá certo? Pessoal, agora vamos falar de múltiplos de um número natural. O múltiplo de qualquer número natural nada mais é do que o produto desse número por qualquer outro número natural. Então, sempre que nós temos um número e multiplicamos esse número por um outro número natural qualquer, o resultado é chamado de múltiplo desse número inicial. Então, para começar, vou relembrar aqui o conjunto dos naturais, que vai desde o zero para infinito, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. E a partir daí vamos lembrar aqui qual que é o conjunto formado pelos múltiplos do número 4. Então essa é a notação que eu vou utilizar, tá certo? M4 significa o conjunto dos múltiplos do número 4. Esse conjunto é formado pela multiplicação do número 4 por cada um dos números naturais. Então, por exemplo, 4 vezes o zero é zero. Então, 0 é o primeiro múltiplo. Depois, 4 vezes 1, 4. Depois, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 11, 44. E assim sucessivamente. Então vamos ter aqui, como o conjunto dos naturais é infinito, nós vamos ter aqui um conjunto de infinitos números que são múltiplos do número 4. Da mesma forma, nós podemos aqui representar os múltiplos de 5 e de 7. Os múltiplos de 5 é quando a gente multiplica o 5 por cada um dos números naturais. Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 7, 35. E assim sucessivamente, encontrando os infinitos valores que são múltiplos do número 5. Para o 7, também a ideia é a mesma. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7.
7 vezes 2, 14. E agora é só ir somando 7 em 7. 56 e assim sucessivamente, ok? Múltiplos de 6. É multiplicar o 6 por cada um dos naturais. 60 e assim sucessivamente. Da mesma forma, os múltiplos de 8. 0, 8, depois 64 e assim sucessivamente, tá certo? Então é assim que nós encontramos os múltiplos de um número. Bom, e o que é o mínimo múltiplo comum entre dois números naturais, ou entre mais números naturais? Como o próprio nome diz, o mínimo múltiplo comum é o menor número que é múltiplo positivo dos números que estão sendo trabalhados. Então, se for o mínimo múltiplo comum entre dois números, ele será o menor número que for múltiplo desses dois números ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. Vamos lá para o conjunto dos múltiplos de 4 e também para os múltiplos de 6. Os múltiplos de 4 estão aqui e os múltiplos de 6 estão aqui. Vamos encontrar os que são comuns, os que estão nos dois conjuntos. Então, 0 está nesse conjunto e 0 também está nesse. Qual que é o próximo que vai estar nos dois ao mesmo tempo? O 6 não está, nem o 4, o 8 também não, mas o 12 está, tá vendo? O 12 está nos dois. Depois, qual seria o próximo? 18 não, 24 está, então olha só, o próximo é 24, está nos dois. Então esses aqui que eu marquei são múltiplos comuns desses dois conjuntos. E qual é o menor múltiplo comum positivo nos dois ao mesmo tempo? O 12, tá vendo? O 12 está no conjunto dos múltiplos do 4 e está no conjunto dos múltiplos do 6. Então o 12 é o menor múltiplo comum desses dois números, 4 e 6. Então, o MMC entre 4 e 6 é igual a 12. Tá certo? Para o 6 e para o 8, o que nós obtemos? Olha só, o 6 está aqui, os múltiplos de 6 e os múltiplos de 8. 0 está nos dois, só que a gente quer os múltiplos positivos. 6 só está em 1, 8 também. 12 só está no múltiplo de 6. 18 só está em 1. 24 está nos dois, está vendo? Olha aqui. 24 está nesse e 24 está nesse. E percebo que para esses dois, o menor número que está nos dois ao mesmo tempo, o menor positivo, né, vai ser quem? O 24. Então nós falamos que o MMC entre 6 e 8 é 24. Percebam que o zero é múltiplo de todos os números, e é por isso que ele não é considerado. Porque senão o mínimo múltiplo comum sempre seria igual a zero, não teria o que fazer. Então nós consideramos o mínimo múltiplo comum como o menor múltiplo positivo comum aos múltiplos dos números que estão sendo analisados. Continuando, pessoal, agora nós vamos determinar o mínimo múltiplo comum entre três números. São eles 6, 10 e 12. Nós já vimos no slide anterior que os múltiplos de 6 compõem esse conjunto de infinitos valores, do 0, 6, 12, 18 e de 6 em 6 assim infinitamente. Agora, nós precisamos encontrar os múltiplos de 10 e também os múltiplos de 12. Os múltiplos de 10 é multiplicar o 10 por cada natural. Então, 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. E vamos fazendo assim de 10 em 10. 80 e assim sucessivamente. Os múltiplos de 12 da mesma forma. 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. E vamos fazendo de 12 em 12. 82 e assim sucessivamente. Nós já vimos que o zero não vai entrar na determinação do MMC, porque zero sempre é múltiplo de qualquer número, então o MMC sempre seria igual a zero para quaisquer números que nós estivéssemos calculando. Então vamos pegar apenas o menor múltiplo positivo de todos esses três conjuntos.
Percebam que o 6 só está em um deles, o 12 está no múltiplo de 6 e no de 12, mas não é múltiplo de 10. Então nós temos que encontrar um múltiplo que seja comum aos 3 e ainda assim o menor possível. Percebam que o 60 está nos múltiplos de 10, está nos múltiplos de 6 e também está no conjunto dos múltiplos de 12, e que abaixo dos 60 não existe nenhum múltiplo que está nos três conjuntos ao mesmo tempo. Ou seja, o 60 é o menor múltiplo comum a esses três números, 6, 10 e 12, ao mesmo tempo. Como ele tem essa característica, significa que o mínimo múltiplo comum entre 6, 10 e 12 é o número 60. Agora, pessoal, eu vou apresentar para vocês um método prático para calcular o mínimo múltiplo comum de 3, 2 ou mais números sem ter que encontrar o conjunto dos múltiplos de todos os números que estão sendo envolvidos. Então vamos lá, pessoal. Em que consiste determinar o MMC entre dois ou mais números por esse método prático? Nós colocamos os números numa sequência, então, por exemplo, aqui 6, 10 e 12, não importa a ordem, tá? E aí vamos aqui colocar uma barrinha do lado e vamos ir dividindo todos os números aqui pelos números primos, lembram? 2, 3, 5, 7. E vamos fazendo isso e colocando os resultados das divisões aqui. Quando que nós vamos parar? Quando aqui aparecer 1 para todos os resultados. E o MMC vai ser o produto, a multiplicação de todos os fatores primos que aparecerem do lado da barrinha. Então, por exemplo, aqui ó, nós podemos dividir todos esses números por 2. Então, vou dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu coloco 3 aqui, que é o resultado. 10 dividido por 2 dá 5. Coloco 5 aqui. 12 dividido por 2 dá 6. Coloco 6 aqui. Perceba que o número 6 pode ser dividido por 2 novamente. Esses dois aqui não podem, porque eles são ímpares, né? Mas eu faço isso. Divido por 2. Aqueles que não são possíveis, eu simplesmente repito. 3 aqui e 5 aqui, porque eles não podem ser divididos por 2. 6 dividido por 2, 3. Pronto. Agora, 3 e 3 aqui, posso dividi-los por 3, que é o próximo primo. Então, 3. 3 dividido por 3 dá 1. 5 eu não posso dividir por 3, então eu só repito. E 3 dividido por 3 dá 1 novamente. Só falta o 5, né? 5 é primo, então ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então eu vou dividir por 5. Fica 1 por 5 eu não vou dividir, repito. 5 dividido por 5 tem como resultado 1. E 1 por 5 eu não faço, repito. Como aqui todos os resultados já apareceram iguais a 1, acabou o processo. Basta agora multiplicar esses valores. Então, o MMC vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, ok? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 5, 15. Então, o MMC é 4 vezes 15, que é igual a 60. Nós já tínhamos verificado, lembra? O MMC entre 6, 12 e 10 é igual a 60, como acabou de ser verificado aqui. Então, a gente pode simplesmente usar esse processo sempre que quisermos calcular o MMC entre dois ou mais números. Nesse caso aqui, vamos calcular o MMC entre 8 e 14. Mesmo processo, vamos dividir por números primos. Então, por 2, 8 dividido por 2 é 4, 14 dividido por 2 é 7. O 4 ainda pode ser dividido por 2, então nós dividimos por 2, 4 por 2 dá 2, 7 por 2 não dá uma divisão exata, então a gente simplesmente repete o 7. O 2 aqui dá para dividir por 2 mais uma vez, então 2 por 2 dá 1. O 7 não tem como dividir, então repetimos. E agora só tem como mexer aqui no 7, né? Como ele é primo, só pode ser divisível por 7. Então o 7, o 1 eu não divido por 7, então só repito. 7 por 7 dá 1. Como aqui os dois resultados já foram iguais a 1, o MMC vai ser o produto dos fatores primos que apareceram aqui, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7. Ok? Então eu vou ter 2 vezes 2, 4, e 7 vezes 2, 14. Então o MMC é o produto de 4 vezes 14. 4 vezes 4
16, vai 1. 4 vezes 1, 4, e 1 que foi 5. 56. Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 8 e 14, é igual a 56. Ok? Para finalizar, vamos calcular o MMC entre 9 e 12. Mesmo processo, vamos dividir pelos primos possíveis e colocando os resultados aqui até encontrar 1. O 12 aqui eu posso dividir por 2. O 9 não, então só repito. 12 dividido por 2, 6. 3 eu ainda posso dividir por 2. O 9 não, então repito 9. 6 dividido por 2, 3. Agora, tanto 9 quanto 3 eu posso dividir por 3. Então faço essa divisão. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 é 1. Temos aqui esse 3 que ainda pode ser dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 eu não divido por 3, então só repito. Resultados iguais a 1. O MMC vai ser o produto dos primos que apareceram aqui. 2 vezes 2, 4. Vezes 3 vezes 3, que é 9. 4 vezes 9, 36. Então, o mínimo múltiplo comum entre os números 9 e 12 é 36. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, entendido e aguardo todos vocês para o próximo vídeo do canal. Tchau!